Olá, sejam todos muito bem-vindos ao TW Winecast. Eu sou o sommelier Evandro Segato e junto com o Maurênio Storti hoje vamos falar, além de vinho, de uma região turística de enoturismo incrível. Tudo bem, Maurênio? Tudo bem, Segato? Tudo bom, César? Tudo bem, obrigado por ter bem, Evandro. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, o prazer é meu estar aqui com vocês. Bom, Segato, eu hoje tenho muita satisfação de ter o César aqui. O César é um grande amigo, é um garibaldense nato, é um hoteleiro, dos proprietários do Hotel Casa Curta, mas tem uma relação com a gastronomia, com o mundo do vinho, fazendo de Garibaldi uma joia da coroa ali no Vale dos Vinhedos. Então, o César Nicolini participa de vários eventos, o Vintage, Feira Nacional da Champanhe, a FenaChamp, jantares na Maria Fumaça. Eu acho que a primeira pergunta assim, que se impõe, né, César, o que é Garibaldi nesse contexto do mundo do vinho, do Vale dos Vinhedos, para a gente poder abrir um pouco mais sobre isso? Então, Garibaldi é uma cidade que a gente falava até aqui antes do programa, aí, que ainda mantém o seu charme por ter 35 mil habitantes, né? Ainda manter a arquitetura do início, né, da colonização italiana. Então, aí na Rua Buarque de Macedo, né, a rua onde os imigrantes italianos se estabeleceram, foi o lugar até, inclusive, onde teve o primeiro Hotel Casa Curta, né, que a história do hotel é centenária, né? Então, lá um imigrante da família Casa Curta se estabeleceu e colocou, assim como outros imigrantes, além de imigrantes sírio-libaneses, e alguns imigrantes franceses também que estiveram lá, principalmente no início, os irmãos maristas, né, que na frente do Hotel Casa Curta tinha a vinícola Pindorama, alguns devem lembrar ainda, que era a vinícola dos irmãos maristas, e eles trouxeram ou incentivaram muito os colonos a plantarem uvas brancas para espumante, tá? Então eles começaram a elaborar espumantes, assim, na mesma época que o Peter Longo também começou, que era um francês, e além disso trouxeram outras famílias, né, depois do pós-guerra, aí, por exemplo, da família Jorge Albert, muitos vão lembrar da marca da Jorge Albert, na época Champagne Jorge Albert. A marca existe até hoje, né? Existe até hoje, tá por aí, acho que voltaram a vender, inclusive. Sim, tem a né? venda Jorge Albert. Não lembro agora quem ficou com a marca, mas enfim. Depois, nos anos 70, a Chandon, que se estabeleceu em Garibaldi também. Então, tem uma história muito rica, né, porque é o berço do espumante brasileiro, né? E César, essa relação com a França, né, porque na região ali do Vale dos Vinhedos abunda italianos, né? Mas exatamente, essa relação com a França é daí então que Garibaldi foi a única cidade que poderia usar a expressão champanhe lá atrás? Sim, na verdade não que Garibaldi possa usar, né, e até a maioria das vinícolas depois eu acho que dos anos 90, que começou a se respeitar os tratados, né, as DOs internacionais, as OOCs, né, que a maioria das vinícolas está respeitando, quer dizer, todas elas respeitam, né, não só com champanhe, mas muitas usavam o Chablis, por exemplo, outros nomes, né. Quem toma vinho há mais tempo vai lembrar, né, que tinha vinho Chablis aqui no brasileiro, né. Mas a Peter Longo é a única que deteve o nome e registrou o termo champanhe, mais para ter um produto assim e para simbolizar que eles começaram a produzir espumante ou champanhe antes de existir uma denominação de origem, assim, né. Então eles, acho que mais por marketing, não, porque a gente não pode chamar o espumante brasileiro de champanhe de maneira nenhuma, sim, né? Sim. Mas eu acho que a vinícola usou desse marketing para ter um produto e para simbolizar, né, essa história que eles têm, que também tem mais de 100 anos, né? Mas a FenaChamp, que é feita todo ano, né? Sim. A FenaChamp é em função de Garibaldi ter uma relação muito forte com o espumante, né? Exatamente. A FenaChamp também, hoje é festa do espumante brasileiro, né? Mas FenaChamp, ainda nos anos 80, o primeiro presidente foi o Adolfo Lona, né, enólogo, que tem hoje os vinhos Adolfo Lona. Na época estava na Martini Rossi do Brasil, a Baron de Lantier. A FenaChamp também, né, usava o nome Festa Nacional do Champanhe, né, nem champanhe.
e hoje espumante, enfim, né? Então, Garibaldi tem uma ligação bem forte com a bebida e com a França devido a essa imigração. As irmãs de São José têm um mosteiro que é bastante grande aí também, vieram da França, os capuchinhos, os freis aí. Então, a gente tinha uma ligação aí nos primórdios e algumas famílias, poucas, né? Claro que a maioria é italiana em Garibaldi, na região, mas a gente teve essa particularidade, assim, de ter essa aproximação que resultou no produto, né? Só fazer um parênteses, coincidentemente eu tive ontem em Garibaldi e fui visitar algumas vinícolas ali. Que bacana. E para quem não conhece Garibaldi e vem para o sul, é uma cidade que tem que estar no roteiro, porque acho que é uma das cidades mais simpáticas que tem na região. Ela é bonita, né? Sou suspeito para falar. Não, é linda. Aquelas ruas de pedra, aqueles, como é que chama? Aquelas luzes central, antigas, né? Os prédios tombados. Você tem, e está do lado do Vale dos Vinhedos, né? Rapidinho para chegar, tem uma estrutura hoteleira fantástica, restaurantes incríveis, ou seja, tem tudo que o turista precisa para se divertir ali na região do Vale dos Vinhedos. Exatamente. Então, 30% do Vale dos Vinhedos pertence a Garibaldi, né? A distância para chegar até o centrinho do vale, aí, o miolo, é a mesma distância de Bento, né? Então, quer dizer, a gente está super bem localizado, né? Inclusive, não só pelo acesso principal, mas por outras estradas internas, né? A própria Buarque de Macedo, que é a Rua do Centro, ela vai terminar lá no Vale dos Vinhedos, né? E indo um pouco para o interior, assim, dando essa contextualização, existem hoje muitas pequenas vinícolas, né, relacionadas a vinho, espumante, e como tu é um cara do mundo da gastronomia, né, tem uma história relacionada a isso, eu acho que essa composição que se fez com eventos como o Vintage, agora Jantar no Vagão, como a gente... Sim, o Garibaldi Gastro, que vai acontecer agora na sexta-feira, né? O Garibaldi Gastro, o Vintage vai acontecer agora no dia 27 de outubro. Então, Garibaldi tem, inclusive nessas noites a gente serve bebidas de Garibaldi, né? Então, o Vintage, por exemplo, para participar são só restaurantes de Garibaldi, só vinícolas de Garibaldi e algumas cervejarias, né? Então, a ideia é mostrar o produto e valorizar, né? Não só os grandes, mas pequenos também. Hoje a gente tem cada vez mais entusiastas do vinho, né? Então, quer dizer, o vinho, vocês bem sabem, vocês gostam de vinho, o vinho ele move muito as paixões, né? Sim, então, as pessoas, a gente está com vinho agora também, né, vendendo lá, então, quer dizer, quem gosta de vinho, né, quer um vinho também para chamar de seu. Isso que a gente vê muito, né? O Maurênio, que conhece bastante os empreendimentos, os empreendedores, né? A gente sabe que tem isso. Então, que bacana ver surgindo. E principalmente agora eu vejo uma gurizada, uma meninada aí no mundo do vinho, fazendo coisas novas. Estava te falando do Giovanni Ferrari, temos o Lucas Fopa aí, e o Ambrosi aí da Tenuta Fopa e Ambrosi, os guris da Garbo, né? Então, a gente teve um evento lá no hotel esses dias com os jovens enólogos, que era a Bruna Cristófoli, o pessoal da Monte Santana, da Velha Cantina, enfim, então, tinham vários lá para apresentar, então, essa nova geração de viticultores, né, que, na verdade, estão fazendo coisas novas, né, estão muitas vezes desapegados, né, das velhas tradições. Não sou França nem Itália, né, eu sou Brasil e sou jovem, né, entendeu? Então isso é bacana, porque quem gosta de vinho, gosta de novidades também, né? Claro que a gente gosta da tradição, mas que bom que a gente pode evoluir, que a gente pode ter uma cara jovem também, porque o vinho precisa evoluir, né? Essa tua experiência, porque ali tem consagradas vinícolas, né? E como você falou, vinícolas jovens de gente jovem. Sim. Né? Onde que eles se encontram, onde que eles se diferenciam? Essa brasilidade está muito ligada à gastronomia, ao padrão de vinho, enfim, onde é que está exatamente o mote desse pessoal mais jovem que vem se promovendo muito
e vem, na minha opinião, utilizando muito dos canais de mídia para fazer essa promoção e ter volumes até significativos de venda, né? Exatamente, Maurênio. Conversando, eu não lembro com quem eu estava conversando, que falou, pô, quando eu me formei em enologia, a minha ideia era trabalhar numa empresa grande, numa Aurora, sabe, e ter um emprego estável, né? Isso era também, não deixava de ser um pensamento, enfim, de outras gerações, né? As novas gerações, elas já não estão mais apegadas a isso e estão muito ligadas ao empreendedorismo também, né? E não tem medo de errar, né? Eles não estão mais preocupados em ter um carro, em ter uma casa. Eles querem realmente deixar um legado deles, né? Eu acho que isso nada mais é do que um reflexo do que essa nova geração que está aí, está passando também para o mundo do vinho, né? Então, o que eles vão beber, né? Diferente do que a gente bebe hoje, né? De que forma eles vão beber vinho, né? Eu acho que essas perguntas, para quem está no mundo do vinho, que a gente tem que tentar responder, né? Então... sabe, Segato César, eu fiz uma visita ao Uruguai, na Garçom, e eu estava conversando com o chefe do cerimonial, e o público que mais visita a Garçom, ele começa em 25 anos. Olha aí. Entre 25 e 40 é o grande público. Normalmente paulista, jovens que andam em grupos, né, de 4, 5, 6, 3 casais, enfim, que estão descobrindo o mundo do vinho já nessa abordagem, de enoturismo, que no teu hotel vocês convivem muito hoje com distintos públicos, de distintas origens, né, paulista, gaúcho, catarinense, enfim. Exatamente. Eu acho que tens essa percepção, como a gente tem aqui no hotel também. Mas o que você falou, eu tenho visto isso mesmo. Assim, existem aquelas vinícolas mais antigas que estão passando para a segunda, terceira geração e os jovens estão tocando a vinícola, mas tem muitos enólogos jovens que estão começando do zero agora. Exatamente. E fazendo produtos de altíssima qualidade. Exato. Está com a primeira, segunda safra, ou às vezes nem tem a sua safra ainda, eles compram a uva para fazer a produção, mas com resultados incríveis. Né? E essa característica de terroir, agora entrando na questão do vinho, né? Ali em Garibaldi é um lugar, é uma cidade, enfim, mas está dentro de um contexto que tem pequenas propriedades, né? A gente não tem grandes propriedades, tem pequenas propriedades. As grandes vinícolas usam uvas de vários lugares, mas as pequenas trabalham muito esse produto desde a origem, né? Sim. Como é que é o terroir? Qual é a característica do terroir garibaldense, né? Independente de ser Vale dos Vinhedos ou não, né? Sim. Não, ele é muito parecido com o que a gente tem, né, em toda a Serra, né? O que a gente vê no Vale dos Vinhedos, o que a gente vê em Flores da Cunha, né? Então, essa semelhança, né, que são vinhos que a gente tem um pouco mais ácidos, então um pouco mais leves também, né? Que a gente vem evoluindo também nessas características, enfim, de tentar deixar uma uva mais maturada, mas que, claro, nunca vai ser como um Malbec argentino, a gente nunca vai poder comparar. Assim como eu não posso comparar um vinho italiano com um espanhol, né? Não tem como comparar um vinho português, do Alentejo, né, super maduro, né, com um vinho do Dão, né? Então, quer dizer, são características diferentes, né? A gente tem um vinho que, ao meu ver, ele tem bastante potencial de guarda, né? Então poucas vinícolas ainda trabalham isso, porque hoje o vinho é para ser tomado imediato, né? Ninguém tem mais paciência para esperar, né? Então existem pesquisas que vão demonstrando que cada vez mais as pessoas querem tomar o vinho agora, né? Então a pessoa comprar um Brunello, um Barolo para deixar 10 anos e esperar lá, são poucos, né, apaixonados que ainda fazem, né? Mas, enfim, o nosso vinho tem essa característica, tem um potencial de guarda, então a gente vê grandes exemplares, né, de grandes vinhos, assim, com esse potencial, né? Então, alguns ícones, a gente vê muitas vinícolas, por exemplo, como a Lídio Carraro, a própria Miolo, que tem os seus ícones, né? A Alma Única, que está aí no Vale, então, a Dom Laurindo, a própria Tenuta também, com alguns ícones, assim, enfim, que se especializaram no terroir do Vale aí,
Em Garibaldi temos um grande produtor que está totalmente focado no terroir, né, que tem meio hectare, que é o Orgalim do Betu. Não sei se vocês chegaram a estar lá, né? Aqui, né? O Betu... O Orgalindo, que ele planta uva, né? O Vilmar também, que é o irmão. Ontem eu estive lá. Isso, exatamente. Os dois, que também são pequenos produtores, enfim, que acreditam na questão do terroir mais do que ninguém, né? Então, imagina que com meio hectare conseguem produzir, enfim, sei lá, 5, 10 mil garrafas aí por ano, e essa é a produção que se limita, então, justamente a esse conceito, né, de single vineyard, de terroir, enfim, vinhedo único, né, esse conceito levado ao pé da letra, né? Sabe, César, que eu estou envolvido com a região ali do Vale há muitos anos. Sim, e eu me recordo, assim, que nos anos 2010, por exemplo, se falava muito, aqui na região é normalmente polenta, massa, frango, e a gente percebe hoje no turismo, andando no entorno ali, Garibaldi, Vale dos Vinhedos, Monte Belo, enfim, é uma cozinha mais contemporânea, né? Tu que é um cara do mundo do alimento, né? Digamos assim, acho que, não sei qual é a tua leitura sobre isso, né? E aí entra, eu acho que nesse entorno todo, o vinho conversando com essa contemporaneidade que está acontecendo na gastronomia. Não, exatamente. O vinho ele faz parte da mesa, e para acompanhar o vinho, então eu preciso ter a boa mesa, que é o que Garibaldi hoje vem se destacando também, né? Nós temos lá no hotel a Ostaria Casa Curta, que é no Porão de Pedra, né? Então, que tá lá desde os anos 90, mas a tradição também de gastronomia do hotel tem 70 anos. E a gente sempre... era muito, há muitos anos, eu tive, não sei se ainda mantém, a melhor sopa de cebola do Brasil. Exatamente, continua lá. Então, a gente procura fazer essa brincadeira, que a gente tem a sopa de cebola gratinada francesa, estilo francês, enfim, serve creme brulee e serve várias massas recheadas, né, com a Dona Pina que faz as massas. Ela tem 81 anos, continua até hoje fazendo, mas a gente tem alguns recheios diferentes, como vitela, mussarela de búfala, enfim, para tentar dar um toque diferenciado também, né, não simplesmente fazer uma massa. A gente tem um tortelli, o tortelli a gente serve com perfume de canela, com amêndoa, enfim, algumas coisas diferentes. Temos em Garibaldi o Vale Rústico do Rodrigo Belora, né, que hoje já tem vários restaurantes também espalhados aí. A Trattoria Primo Camilo do Pessali, né, que tem outros restaurantes no Vale também, agora abriu em Lajeado. A Osteria della Colombina, né, que é uma referência para a culinária de origem, né, italiana, mas também servida de alguma forma diferente, né? Ela faz a colombina, é um pãozinho em formato de pomba que ela serve no final, que é o que as crianças ganhavam, né, na colônia italiana aí. Mas era uma coisa que estava esquecida, né? Então a gente vê muito desses pratos que estavam esquecidos, esses ingredientes, sendo hoje valorizados pelos chefes que estão lá, né? Vocês estão resgatando esse momento todo para a gastronomia atual. Exatamente. Então tem esse resgate de ingredientes, do que se usava, né? O Belora faz muito bem isso. A gente tem o restaurante Colheita lá em Pinto Bandeira também, trabalha assim, enfim. Não só em Garibaldi, mas alguns outros chefes aí no Vale também estão fazendo essa releitura, assim. Então, eu acho que é importante, né? Assim como a charcutaria também, nessa pesquisa que eu estava fazendo recentemente, a gente encontrou vários embutidos, pessoas fazendo presunto parma, não presunto parma, mas enfim, algum embutido relacionado. Nós temos os embutidos da Zampa Gridia, que é uma sociedade lá, a Osteria della Colombina também, das gurias lá. Em Carlos Barbosa foi eleito o melhor salame do Brasil, né? Então eles têm outros tipos de embutidos também. O Boroto, que é outro um produtor de vinhos orgânicos, ele também faz uns embutidos muito bons aí, que é próximo à Vinícola Pedrucci, que é outro, a gente ia falar de vinícolas pequenas, né?
Pedrucci hoje é um amigo nosso, um grande produtor de espumantes, tá, do método tradicional, que é uma vinícola pequena que a gente gosta bastante de servir aí na Ostaria também, né? E fazer bastante jantares, eventos com ele aí, né? Tivemos lá, né? Sim. Foram lá, conheceram, né? Como hoteleiro, César, depois de novo, né, em função dessa relação com a região, a gente percebeu ali que a pandemia foi o grande momento que o Vale saltou, né, enquanto destino. Mas tu é um hoteleiro lá, tu vive, conversa com as pessoas. Né? Sim, sim. Esse turista está vindo da onde, por qual motivo? Só vinho mais gastronomia, experiência? Ninguém melhor que tu que conhece, até porque vem do alimento, né? Então, claro, sabe o duplo caminho. Né? Sim, o foco no hotel, assim, é a enogastronomia, né? Não tem como fugir disso, é a nossa grande vocação, né? Quando a gente fala em, sei lá, até para quem queira colocar um hotel hoje em Garibaldi ou no Vale dos Vinhedos, enfim, né, na região, né, a gente tem que pensar de forma do turismo do vinho, de forma enoturística, porque é esse contexto, né? Vocês já viajaram para várias regiões aí do mundo do vinho. Eu não vou para Mendoza, claro, existe o outro tipo de turismo lá de natureza, enfim, mas a pessoa que vai lá, né, 99% é focado no mundo do vinho. Tá? Então, isso acho que é um pouco diferente aqui de Gramado, Canela, que aqui a gente tem uma oferta bastante ampla, diferente, né? Eu acho que o nosso savoir-faire é o enoturismo, é o vinho, é essa experiência, né? É isso que as pessoas querem ver ainda, né? Então, o hotel, a gente procura, né, transmitir isso, né? Ter uma experiência harmonizada no restaurante, ter jantares temáticos harmonizados, né? A gente teve na sexta agora com o Pedro, que é o proprietário da Audace, né? Que é de São Paulo, né? Um empresário de São Paulo que veio para o Vale para colocar. A gente vai ter agora um jantar com o Orgalim Betu. Tivemos, enfim, com a Tenuta, com outras vinícolas aí também, com a Pisato, enfim. Esse é o que eu vejo o grande diferencial, né? Porque o cara que sai de São Paulo, vem do Nordeste para cá, ele quer viver a experiência do vinho, o mundo do vinho, né? Conversar com o enólogo, saber como é feito, né? Porque se eu colocar um vinho aqui na frente e não falar nada, ou colocar, melhor, 2 rótulos, né? Muitas vezes a pessoa vai escolher o mais barato, porque ninguém falou nada, o que tinha. Mas a partir do momento que eu conto uma história, esse vinho ele passa a ter valor, né? E a nossa história é autêntica, né? A pessoa que vai visitar hoje, por exemplo, a Peterlongo, ela é uma vinícola centenária. Tudo que está construído lá é original, né? Ele conta a história em cada pedra que está lá, né? Assim como outras vinícolas, outras empresas que estão aí se destacando. Então, quer dizer, a gente tem uma história para contar e a gente precisa contar ela bem e transmitir. Eu acho que isso que as pessoas querem ver, né? Se eu vou para Bordeaux, eu quero saber sobre o vinho de Bordeaux, né? Não quero saber sobre o Borgonha, né? Eu quero entender, eu quero conversar com as pessoas, né? Eu acho que isso que eu sinto a necessidade, eu vejo a necessidade das pessoas, do hóspede quando chega, ele quer conversar sobre vinho, ele quer falar. Eu acho que aqui, né, Evandro, deve ter essa mesma... Não, mesma situação, o pessoal vem aqui buscando isso, e a gente foca também no enogastronomia aqui. E já que estamos falando de vinhos, conta a história de onde surgiu a ideia e como fala um pouco sobre esse vinho, o Barão. O Barão é o nosso filho, né? É um mascote, né? É um cachorro, é um bulldog inglês, tá? Que acompanhava a gente no hotel. O hotel é pet friendly também, no Casa Curta. E quando quando o Barão chegou lá em casa, a gente botou o nome dele de Barão do Vinho, né? Então, na época eu estava lendo a biografia dos Rothschild, né? E, enfim, não é um Barão Rothschild, né? Mas, enfim, como a gente gosta... caminho dele, né? Como a gente gosta muito de vinho, a gente botou o nome do cachorro de Barão, que é um bulldog inglês, né? Então, eu sempre quis ter um vinho, sempre quis brincar com isso até para servir no hotel, enfim, os meus amigos sempre me pedem, César, que vinho eu tomo?
É sempre assim, não é, Ivan? Sim, mas você é sommelier também, né? Também sou sommelier, então... Então tem razão de perguntar para você. Já é um trabalho normal. Então, vou casar, qual espumante eu compro? Então, esse tipo de pergunta. Então, as pessoas sempre confiam bastante e eu acho que o trabalho do sommelier é esse, né? É saber, o Maurênio gosta de que tipo de vinho? Gosta de branco? Não gosta, gosta de tinto. Gosta de tinto o quê? Encorpado, né? Enfim, e agora eu tive a oportunidade de lançar o meu próprio vinho, né? Que é uma brincadeira com um barão, que é um Bulldog inglês, que é um Red Blend, já que ele é inglês, né? E o blend das uvas é um pouquinho para simbolizar o que é o cachorro, né? Que o Bulldog, ele tem uma cara de mal, então é a Taná, né? Mas ao mesmo tempo ele é dócil, então tem a Merlot e a Marcelin para dar essa maciada, que na verdade... Interessante essa abordagem. Exatamente, Então, e o branco é um White Blend, então com Chardonnay também, que tem mais potência e exuberância, e a Riesling itálico, que já também é um pouquinho mais macia, assim, e passa o branco por barrica de acácia, né? Então, essa brincadeira que eu gosto de fazer com os vinhos, né? Não fugir um pouquinho do lugar comum, né? E ter um vinho diferenciado para quem queira ter também essa vivência, né? É bacana, você falou dessa madeira de acácia, isso no branco, você falou ou no tinto? No branco. E esse tinto? Esse tinto passa por barrica de carvalho francês. Isso. Porque eu vejo que está sendo não uma tendência, mas muitas pessoas estão se aventurando a colocar algumas madeiras brasileiras, ao invés só do carvalho, né? E com resultados bem interessantes, né? Exatamente, Então, hoje se fala, né? Parece quase que uma heresia, né? Mas essa juventude está colocando, então, madeiras brasileiras aí dentro também. E eu vejo coisas bem interessantes, assim. Então, o próprio Giovanni, lá da Arte Viva, enfim, acho que a Garbo tem utilizado alguma coisa, enfim... já não é mais uma novidade, assim, as pessoas já têm usado, assim, então, com certa frequência aí. Essa questão, de novo, né, não está tanto relacionada à inovação, mas mais à autenticidade, né? Pegar por exemplo, no mundo da arquitetura lá na região, né, trabalhar com pedra, trabalhar com elementos locais. Sim. E no caso do vinho, não simplesmente a madeira brasileira, eu acho que está muito, o jovem ele desafia muito isso, né? E Exato, ele trouxe para dentro da garrafa esse desafio, sem medo de errar, né? Exatamente, né? Eu acho que o mundo do vinho é isso, né? Ele tem que ter a novidade, tem que ter produtos, né? A gente vê muitas vezes a Merlot está em alta, né? A Cabernet Sauvignon já teve em alta, já não está mais. Os vinhos rosés, né? Parece que continuam ainda, né? Mas já teve em baixa, né? Então, a gente teve o espumante Surly, né? Que todas as vinícolas lançaram. Então, hoje já não é mais, né, um grande atrativo, né? Então, tem algumas coisas que ficam, né? Talvez as madeiras brasileiras sejam uma tendência para ficar, a gente não sabe, a gente tem que esperar, né, para ver o paladar de cada um, mas eu acho que o vinho é muito isso, né? A pessoa provar e saber se gosta ou não, né? Então, qual o melhor vinho, né? O melhor vinho, sempre falo, é o que tu gosta, né? O que tu provou e tu gostou, né? Não sou eu posso dar uma dica, né, para o Maurênio, posso falar, mas ele vai provar, vai gostar e vai saber, né? Eu acho que é importante criar cada um criar o seu paladar, né? César, eu tenho ouvido muito sobre essa questão que foi muito forte aqui no Sul, forte não é a palavra certa, mas era bastante utilizada. A Cabernet Franc, ela continua sendo ainda uma grande uva, ou ele hoje já não... Os enólogos deixaram um pouco de lado? A Cabernet Franc é uma uva que está entrando com bastante força agora, né? A gente vê um crescimento dela, né? Uma uva que nos anos 80 ela tinha muita fama, né? E que acabou perdendo espaço justamente para Cabernet. É aí que foi a minha pergunta. Sauvignon e Merlot. E agora está voltando. E agora está voltando, né? Uma vinícola que trabalha muito bem, né, com a Cabernet Franc, é a Valmarino, uma das primeiras assim que se destacou com essa volta. E agora eu vejo muita empresa com Cabernet Franc assim já lançando, então
Que bacana isso, né? O vinho, ele não tem que ser, uma música de uma nota só. Ele pode ser uma composição mais complexa. Eu acho que quem gosta de vinho gosta justamente de estilos diferentes, né? O vinho é uma bebida tão apaixonante porque eu tenho várias uvas, terroirs diferentes, eu tenho vinhos de sobremesa, eu tenho espumante, eu tenho vinhos brancos, rosé. Eu acho que essa é a grande paixão do tinto, né? E a Franck, ela veio para enriquecer, então, essa... eu tenho uma pergunta... Só um comentário da Franck, porque eu sou fã da Cabernet Franc, acho uma uva incrível, já provei vinhos fantásticos brasileiros, e só por curiosidade, ela é pai ou mãe da Cabernet Sauvignon, né? A Cabernet Sauvignon, ela é uma junção da Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc. Exatamente. Uma uva branca e uma tinta que formou a Cabernet Sauvignon. Uhum. E acabou sendo, a Cabernet Sauvignon é a uva mais plantada no mundo, né? Uhum. Mas ela vem não é hibridação, está fugindo a palavra agora, mas da junção dessas duas uvas. Exatamente, Então, eu acho importante, assim como outras uvas, por exemplo, a gente vê o Era dos Ventos, né, o Peverella, né, outras vinícolas trazendo uma uva que meu pai tomava, né? Meu pai tem em casa, agora gosta muito da uva Peverella para os brancos, né? Então, quer dizer, a gente já vê essas uvas já não sendo mais extintas, né? Ou deixando de existir, assim, porque é a mesma coisa que o ingrediente, né? Que a gente falava da cozinha aí de Garibaldi, dos chefs estarem resgatando alguns produtos, assim, né? Então, o creme, por exemplo, que era um produto utilizado bastante. Enfim, as uvas também, a gente tem uvas que podem ser extintas, né? E que a gente tem milhares, né, de variedades diferentes, mas que alguns enólogos acabam por resgatar elas ou trazer de volta, né, a atividade, assim, né, para ter a barbeira. A gente já vê com mais frequência, mas meu pai sempre falava, meu pai era produtor de uva também, né, da Vinícola Garibaldi. Meu bisavô, inclusive, foi o primeiro presidente da Vinícola Garibaldi, né, Leonel Nicolini, e as viníferas da época deles eram justamente essas, Barbeira, Peverella, se encontrava Bonarda, por exemplo, né? Então, hoje são uvas que a própria Argentina está retomando, hoje o Catena Zapata, Bonarda. Então, quer dizer, existe um trabalho para que coisas que pareciam feias ou pareciam não ser o produto nobre acabam voltando, né? Então, acho que isso que é bacana, né? E essa inovação, ela está acontecendo a partir dessa mistura, gastronomia, vinho, turismo, enoturismo, porque aí, por exemplo, Garibaldi especificamente, ali nós temos grandes vinícolas, né? Peter Longo, vinícolas de um porte já bem significativo. Em Garibaldi, as grandes a Vinícola Garibaldi, né, que fica aí dentro da cidade, e a Peter Longo, as duas ficam aí no centro. Temos a Chandon, né, que é super importante. Na frente da Chandon temos o espumante Ponto Nero, né, a Domino, né, também, que é do grupo Valduga, que produz esses espumantes método de Charmat em Garibaldi. Depois temos a Vinícola Courmayeur, tem a Tenuta Foppe Ambrosi, as vinícolas de Garibaldi dentro do Vale, por exemplo, a Dom Laurindo, enfim, Milantino, outras, né. E no interior de Garibaldi também os irmãos Betu, Vilmaro, Orgalindo. Temos vinícolas menores, tipo a Santa Bárbara. Temos o Gilberto Pedrucci, né, da Vinícola Pedrucci. Enfim, tem várias aí. Daqui a pouco eu estou esquecendo de alguma aí. Mas aí dentro dessa tese de menor quantidade, um posicionamento de produto e preço de uma gama mais alta, né? Temos justamente quem produz menos acaba então cobrando um pouco mais, né? Mas também temos produtores com assim bastante custo-benefício. Então um vinho que a gente vende bastante da Vinícola Vaccaro, também de Santo Alexandre, próximo aí da Osteria de la Colombina. Também tem vinhos bem custo-benefício bom. Claro, eles têm vinhos também com um pouquinho mais de uma alta gama, mas também a gente vê preços bons hoje cada vez mais no produto, assim, também, né? Então,
a gente sabe que nem todo mundo vai tomar um vinho top, né, todo dia. Então, a gente tem que ter vinhos com essas linhas mais acessíveis, né? Mas tem muita vinícola que já está olhando para esse lado e eu acho que hoje em dia a gente tem bastante opção assim, para o consumidor, né, Gá? César, um comentário. A gente fala muito no turismo de vender destino, né? Vender Sim. não só uma cidade, mas vender destino. Ali tem uma dobradinha interessante, Carlos Barbosa com Garibaldi, né? Carlos Barbosa naquela pegada do queijo e Garibaldi com a bebida, né? Inclusive com o trem fazendo a ligação, Bento, Carlos Barbosa e Garibaldi. A procura do turismo ali, o incremento da ferrovia foi um fato bem importante, como inclusive Sim. vai acontecer agora na campanha, na região de Livramento. Exato, né? Vai ter o trem lá que vai chegar até a Almaden, né? Com certeza, assim, um dos... Vocês têm um evento no vagão, né? Exatamente. Então, o Garibaldi Gastro, que vai acontecer agora na sexta-feira, quinta e sexta-feira. Na quinta são palestras com chefes, com sommeliers, né? E na sexta-feira tem um jantar a bordo da Maria Fumaça. Então, que todos os chefes vão servir um jantar harmonizado, né? Então, são todos os pratos empratados, elaborado pelos chefes de Garibaldi e de fora, que vêm convidados. E o tema desse ano vai ser água. Então, vai ser focado em frutos do mar, bem bacana, sempre dá uma lotação máxima, esgotam todos os ingressos e a gente tem uma interação bem legal assim com esses chefes que vêm para cá, então acabam trazendo, e tem música junto, bem bacana mesmo, assim, a hora que chega a Maria Fumaça, tá todo mundo dentro da estação, assim, então fica muito bonito mesmo. É uma experiência noite, né? lúdica bem interessante. Né? É incrível, assim, né? Os chefes que vêm, assim, ficam filmando, olhando aquilo tudo, assim, eles parece se não divertem acreditar, mais quem vai lá. Exatamente, né? Então, é uma festa, assim, e quem puder participar, participem, vai ser agora nessa sexta-feira. E falei do Garibaldi Vintage também, que é uma noite de sexta-feira, tá? A gente está lá fazendo comida uma barraca, então Ostaria Casa Curta, que é o nome do nosso restaurante, vai estar lá. Vai estar o Primo Camilo, vai estar o Rodrigo Belora, as trufas da Devorata, todas as vinícolas de Garibaldi. Então, fica aí no Centro Histórico. Tem edições que chegam a dar 20 mil pessoas, né? Todas caracterizadas, né, de forma vintage, né, dos anos 50, 60, com carros antigos, né? Com shows nas sacadas das casas antigas. Então teve show do Elvis cover, teve show do Bee Gees cover, música bem temática de época, né? Então é um barato, assim, a gente se diverte muito, a gente cansa pra caramba lá naquela noite. Tá fazendo comida, risoto, massa, hambúrguer, né? Mas é muito bacana mesmo. E a comunidade comprou a ideia, assim, de desenvolvimento? Então, o Garibaldi Vintage, ele deu certo porque a comunidade abraçou, né? E o turismo veio, né, de carona. A gente começou fazendo, a gente nem sabia o que ia fazer no primeiro Garibaldi Vintage, né? A Ivane Fávero era a secretária de turismo. Um abraço para a Ivane, que foi uma grande profissional da área. Ela disse, vamos juntar os restaurantes, vamos fazer um festival de comida de rua, tá? Garibaldi Vintage, então vamos aproveitar o centro histórico aí, as casas, os carros antigos, e vamos chamar esse pessoal para participar. Então, o César foi lá fazer comida, o Pessali foi fazer comida, o Belora foi fazer comida, convidaram seus amigos para participar, o pessoal dos carros antigos, que sempre são pessoas que são bem apaixonadas por isso aí, também convidaram seus amigos e foram participar, e a comunidade foi juntando e foi abraçando a ideia, né? Nisso começou a ter uma mídia espontânea, orgânica, assim, um crescimento orgânico muito forte, assim, e hoje é sucesso, né? Até não é tão divulgado assim, porque as pessoas já conhecem e querem participar do evento e querem se caracterizar, querem chegar lá vestidas a caráter e poder ter uma noite, assim, de música, de comida boa, de bebida boa. O Casa Curta hoje, agora falando no teu negócio lá, ele é um hotel de quantos anos?
Então, o Hotel Casa Curta, ele tem uma história centenária, né? O primeiro Hotel Casa Curta, ele estava aí na Buarque de Macedo, durou até os anos 40, e nos anos 50, em 1953, foi construído o atual prédio, né? Que esse ano completa 70 anos, né? Foi o primeiro hotel de enoturismo de toda a região da Serra, porque fica na frente da antiga vinícola dos Irmãos Maristas, que era a Pindorama. E aí ao redor era tudo parreiral, na frente tinha vinícola, né, de onde talvez tenha sido elaborado, dizem que o primeiro espumante do Brasil antes da Peter Longo, porque a Peter Longo fez em forma industrial, obviamente, mais comercial, assim, né? E era um hotel de veraneio. As pessoas iam para a Serra para veranear, na época que não iam tanto ao litoral, então escolhiam um hotel para veranear. E também para a lua de mel, né? Muita gente passou, o ex-presidente João Goulart passou a lua de mel dele aí, então Brizola ia sempre, outros políticos, enfim, atores, atrizes, sempre gostavam muito de ir para o Casa Curta, que é no formato de um castelo, né? Homenageando os castelos do Vale do Loire, justamente por causa da ligação com a França, né, que Garibaldi tinha por causa da bebida do espumante, né? Então esse foi o grande mote, assim, da temática do hotel, né? Que até hoje a gente reformou ele, então a gente está há 10 anos com ele lá, fazendo esse trabalho de restauro. Então tem todo o piso original em parquet, é lindíssimo, né? Lustres de época, enfim, os corredores antigos, os quartos, né? A suíte do Jango ainda continua lá, então é bem bacana para conhecer, e ao mesmo tempo a gente deu todo o conforto que ele merecia. Então tem todo com calefação, com uma piscina aquecida, com teto retrátil, com a jacuzzi, enfim, com o restaurante também, que as pessoas já vão de outros hotéis para jantar lá também. E agora com a Companhia do Barão, né? E agora com a Companhia do Barão, fazer a harmonização. Eu acho que deu para convencer o pessoal de ir visitar Garibaldi, comprando aí. que tem muita coisa para se visitar. É o que eu falei no início, ela está numa posição muito privilegiada, tem muitos atrativos, então é um ponto assim, imperdível para quem vem aqui para a região do Vale dos Vinhedos. Com certeza. Eu agradeço, até agradecer a sua presença aqui, esse bate-papo, que apesar de eu ter ido ontem para Garibaldi, aprendi um monte de coisa hoje. Sim. E eu que vou há muitos anos aprendi mais ainda, né? Bacana, gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui sobre Garibaldi, sobre o Hotel Casa Curta, e convido, né, vocês quem não conhece, a conhecer Garibaldi, conhecer o Hotel Casa Curta e a Hostaria Casa Curta, que abre de segunda a sábado para jantar, e nos finais de semana, sábado e domingo, para almoço também, né? Temos um harmonizado lá também que a gente faz com os vinhos da região, algumas experiências de degustação também, a gente tem uma experiência no pergolado, temos muitos jantares harmonizados temáticos também, é só entrar no Instagram lá, @Hotel Casa Curta, e buscar as novidades lá. Obrigado, gente. Obrigado, César, por ter vindo. E agradeço a todos vocês que estão acompanhando. Se vocês não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam no canal, compartilhe, assistam os outros episódios que nós gravamos sempre com pessoas super interessantes do mundo do vinhos, e também convido vocês para, quando estiverem em Gramado, visitarem aqui a nossa sede no Castelo St. Andrews, onde nós temos experiências de vinhos, e é onde nós estamos hoje gravando esse episódio. Um grande abraço, obrigado mais uma vez. Obrigado.